Olá, então hoje eu vou falar sobre a minha experiência estudando inglês e como eu estudei inglês em casa, sem gastar um centavo do meu bolso, e 3 anos depois eu estava estudando fora, com bolsa de estudos. Primeiramente, é muito importante eu deixar uma coisa clara, é que eu não sou especialista em linguística e não sou da área de inglês. Então, eu não estou aqui falando sobre uma perspectiva de um especialista. Eu tô aqui, eu vou falar sobre a minha experiência e a minha percepção estudando o idioma e também o fato de eu conhecer bastante gente que fala vários idiomas e fazer parte de comunidades de pessoas que falam vários idiomas e de estratégias, então, que muita gente que fala vários idiomas usam. Então, assim, eu não estou aqui criticando também os métodos usados pelas escolas tradicionais de ensino de idioma. Eu só estou aqui colocando a minha perspectiva, até porque se as pessoas muitas vezes acabam não aprendendo o idioma, não significa que a escola é ruim ou que o professor é ruim. Isso também pode significar que a pessoa não está colocando os esforços necessários para aprender o idioma. Então, muitas dessas técnicas que eu usei e que outras pessoas usam, elas servem não só para o inglês, elas servem também para vários idiomas. Eu mesmo usei com o francês, com o espanhol e uso para outros idiomas que eu aprendo. Muitas vezes vocês vão ouvir falar de pessoas que aprenderam inglês olhando filme ou séries, e outras de pessoas que aprenderam inglês lendo livros totalmente em inglês, ou as duas coisas juntas. Talvez essas pessoas não falem um inglês perfeito ou inglês mais refinado, mas isso diz um pouco sobre o aprendizado do idioma. Então, quando você aprende um idioma, você ouve, você pensa, você fala, você vê, você lê e você escreve. Então, essas características, essas ações que eu coloquei aqui, elas têm respostas diferentes do seu corpo para o seu cérebro. E isso faz com que você tenha diferentes meios de lembrar um idioma novo, algo novo que você está aprendendo. Então, isso é muito importante para poder entender um pouco como o processo do aprendizado que eu vou colocar aqui, ou como as táticas que eu usei aqui para aprender inglês de uma forma tecnicamente rápida, funciona. Então, primeiro, o que ajuda vocês a começar a estudar o inglês? Então, tem dois quesitos que vão ajudar muito você a começar um idioma novo, tá? Primeiro é o motivo específico para o qual você vai estar estudando. Porque se você tem um motivo específico, seja estudar no exterior, bolsa de estudo ou trabalho, isso vai fazer com que você automaticamente coloque mais do seu tempo para o aprendizado daquele idioma. Isso é muito importante, obviamente, para aprender o idioma. Isso te dá uma consistência maior, e isso é muito mais importante do que simplesmente colocar um esforço tremendo no início, ver que não dá resultado e parar. Outra coisa é a parte cultural. Se você tem um gosto pela cultura daquele idioma, do país onde o idioma nativo é o que você está estudando, isso vai ajudar bastante. Por quê? Para aprender um idioma de uma forma fluente, você precisa fazer um processo de imersão. O que é um processo de imersão? É basicamente tornar tudo ao seu redor aquele idioma, entendeu? Mudar o idioma do seu celular, assistir filmes, séries, ouvir rádios naquele idioma. Então, assim, se você não gosta da cultura do país onde falam a língua nativa que você está aprendendo, isso se torna um pouquinho mais difícil, porque de uma forma ou de outra você vai ter que se conectar com o idioma. No caso do inglês, isso é um pouco mais fácil, porque a gente
é muito exposto para a cultura americana e para a cultura britânica. Isso é uma coisa universal. Então, para o inglês isso é mais fácil. Só que se vocês tentarem estudar outro idioma seguindo a mesma forma, vocês vão ver que é um pouco mais difícil, entendeu? Se vocês vão para uma cultura onde vocês não estão diariamente expostos. Óbvio que o inglês, a gente no Brasil não fala um segundo idioma, o inglês ele não é um segundo idioma no Brasil, mas por ser uma coisa mais universal facilita. Então, assim, quais são os primeiros passos para começar a estudar o inglês? Então, esse é um passo onde muita gente acaba não fazendo ou não entendendo muito bem para começar a aprender o inglês. Muita gente acaba indo direto para a gramática ou para vocabulário, tentando entender as estruturas do inglês, ou seja, do idioma que você esteja estudando, de uma forma muito detalhada. Então, isso não funciona, tá, gente? Se vocês vão para uma escola de inglês e 3 vezes na semana e depois esquecem que estão estudando inglês, e vocês vão na escola e vocês aprendem gramática, vocês aprendem vocabulário, não vai funcionar, entendeu? Não funciona. Então, o que vocês têm que fazer no início? Muita gente acaba não fazendo esse processo no início porque acha que não está aprendendo. E quando na real está aprendendo. Acontece que você não percebe isso, tá? Então, a primeira parte que você vai ter que fazer, e faça isso por algumas semanas ou mês, eu fiz, quando eu estudei, eu fiz por 2 meses, é simplesmente escutar, receber o máximo que você conseguir daquele idioma, escutando, olhando filmes, séries, escutando rádios, de uma forma muito mais passiva. Claro que você vai ter que tentar se engajar um pouco com, por exemplo, se você está olhando o filme, você vai ouvir muita coisa, você não vai entender praticamente nada, porque você não fala o idioma, mas você vai entender, vai pegar um pouco o contexto por causa das imagens. Mas o importante não é você entender o que você está ouvindo agora, é simplesmente se acostumar com os sons e com a pronúncia daquele idioma. Então, o que você vai fazer, basicamente, simplesmente ouvir o máximo que você conseguir. Eu vou deixar links aqui na descrição dos materiais que eu usei. Eu usei a NPR, a rádio pública dos Estados Unidos. Óbvio que eu não tenho imagem para ter um contexto daquilo que eles estão falando, mas eu recebia você vai praticamente ser bombardeado com o inglês americano e você vai pegando sotaques, você vai de uma forma ou de outra pegando um pouco da estrutura do idioma. Eu usei também a BBC News, eu assistia notícias direto no canal, então eu pegava muito contas das imagens, e eu assistia o TED Talks. TED Talks é uma plataforma de palestras, de conversações, onde vocês têm muitas opções na parte do idioma, tá? Vocês podem mudar o idioma, podem colocar legenda, mas o importante é você não tentar entender o que você está ouvindo, o importante é você só ouvir. E outra, repetir. Então isso é uma forma de você tá engajado no aprendizado, no início, sem entender muita coisa. Mas vocês vão ouvir durante esse processo, ou seja, escutando rádio, vendo filme, ou palestra, ou séries, vocês vão ouvir palavras que são um pouco mais frequentes durante o período que vocês estão ouvindo. Óbvio que depende do contexto do que vocês estão ouvindo. Então, você, na sua mente, comece a repetir um pouco daquilo que você está ouvindo. E depois que você para de assistir, ou quando você vai fazer outras coisas, pense naquelas palavras-chave que você ouviu e repita na sua mente, ou repita falando mesmo, com você mesmo. Então isso vai, de uma forma ou de outra, ajudar você a pegar um pouco de como o processo de fala, o processo estrutural do idioma, ele acontece, tá? Você não vai aprender de uma forma direta, você não vai sair entendendo tudo que a pessoa fala, ou sair falando com o americano depois de fazer isso. Você vai pegar a estrutura do idioma, isso é muito importante para seguir no processo do aprendizado, tá? Então eu vou deixar o link dessa primeira parte nos materiais e um resumo do que eu tô falando também.
Então, o que você vai fazer depois disso? Você não vai parar de fazer isso, obviamente, você vai ter que fazer isso até o final do processo, ou até sempre, enquanto vocês estiverem aprendendo. Mas, depois de um tempo que você se familiarizou com os sons do idioma, você vai ter que começar a pincelar o significado de algumas palavras, das palavras-chave, para aumentar o seu vocabulário e também pegar uma gramática básica do idioma, tá? Que você não consegue pegar só ouvindo, entendeu? Porque você ainda não entende o idioma, não entende o significado das palavras. Então, nessa parte, basicamente, você começa a pegar contextos do idioma e a tentar entender o contexto de uma forma um pouco mais detalhada do que você já faz vendo filmes, assistindo palestras ou até mesmo escutando uma rádio. Então, o que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai entrar num site chamado omelhoringlês.com. Você vai baixar todos os materiais daquele site, as apostilas, os áudios e os vídeos, tá? Esse material ele foi produzido por um PhD em linguística, tá? Ele ensina inglês, ele não ensina de uma forma detalhada todas as regras do idioma, por exemplo, mas nesse material, ele ensina técnicas muito importantes que vocês vão precisar para seguir o estudo sozinho, tá? Ou para seguir o estudo usando outros materiais aleatórios no YouTube ou no Google. Então é muito importante, baixem esse material. Isso foi um divisor de águas para mim. Muita coisa do que eu peguei e do que eu usei para aprender o idioma de uma forma fluente, eu peguei desse site, tá? Dos materiais das técnicas que essa pessoa usa. Faça isso, foi um divisor de águas para mim. Vocês vão entender muita coisa do que eu estou falando aqui depois que vocês assistirem, depois que vocês usarem esse material. É grátis, obviamente, senão não estaria colocando aqui. E eu diria que talvez eu nem estivesse aqui hoje onde eu tô se não tivesse começado por esse material. Então é muito importante vocês fazerem isso. Então assim, óbvio, tem um caderno para poder anotar para poder anotar as coisas do material que vocês vão estar usando. Óbvio, tem apostilas já lá, mas usem o caderno e anotem tudo que você conseguir, porque a parte de você, a ação de você escrever, ela é uma parte do aprendizado também, entendeu? Não é só você olhar o que está escrito ou digitar, não. Escreve. A ação de escrever, ela ajuda muito a fixar regras ou fixar vocabulário, tá? Então, só segue o que o professor fala nesses materiais, tá? Vai ser o suficiente para, sei lá, conseguir uma bolsa no exterior ou falar de uma forma fluente? Não, mas esse material, ele é um divisor de águas. Outro material que você vai usar o Duolingo. Muita gente já conhece, eu acredito que você já conhece o Duolingo. Para estar assistindo esse vídeo aqui, você provavelmente pesquisou alguma coisa. O Duolingo, eu não sou fã do Duolingo, mas ele é muito bom, tá? Para fixar o vocabulário. A parte que eu não gosto é a parte onde você tem que ficar traduzindo toda hora, do inglês para o português para o inglês. Mas o material na parte visual e na parte do áudio ele é muito bom. Então é muito bom, use o Duolingo para fixar o vocabulário, para expandir o vocabulário e também fixar regras básicas de gramática. Mas não foque em 24 horas do seu dia no Duolingo, tá? Mas usem o Duolingo que ele vai ajudar muito importante. Óbvio, continuem ouvindo, tá? Continuem usando as rádios, filmes, séries e seja o que for. Então, assim, o que você vai fazer depois disso? Nesse ponto, tá? Se você terminar o material do omelhoringlês.com, usar o Duolingo, continuar ouvindo rádio, assistindo filme, etc., você já vai ter uma gramática básica no idioma. Até esse momento, o que está acontecendo? Você está recebendo contexto, tá? Você está olhando filme, você está olhando séries, você está vendo contextos criados por outra pessoa. No material do omelhoringlês.com também você vai estar recebendo contextos criados pelo professor, tá? Ou até no Duolingo. No Duolingo você vai estar aprendendo com gramática básica, vocabulário, com o contexto criado pelo Duolingo. O que você vai fazer depois disso? Você vai começar a criar o seu próprio contexto. E eu vou explicar como você vai fazer isso. Você vai expandir o seu vocabulário também fazendo isso.
tá? O que você vai fazer depois disso? Você vai pegar um livro que você já leu em português, vai ler o livro inteiramente em inglês. Por quê? Porque você já vai ter uma noção do contexto, tá? Óbvio, você não vai lembrar o livro linha por linha, mas você vai ter noção do contexto. Isso é muito importante. Você vai pegar esse livro totalmente em inglês agora e vai ler ele, tá? Vai ter muitas palavras que você não vai entender. Porém, as palavras-chave e as estruturas-chave você vai anotar, simplesmente anota a palavra no seu caderno todas as palavras-chave que você não conhece, tá? Faça de 10 a 20 palavras por dia, ou ou estrutura, por dia, anote, tá? No final você vai ter uma lista de 10 a 20 palavras. O que você vai fazer? Você vai pegar, você não sabe o significado da palavra. Talvez você tenha uma ideia da palavra no contexto onde você leu. Isso é muito bom. Então tente entender pelo contexto primeiro. Você vai pegar essa palavra, vai no Google Tradutor, traduz a palavra. Você não vai ver o significado em português. O Google Tradutor, ele te dá o significado da palavra em inglês, tá? Usem o Google Tradutor de forma inteligente, tá? Você vai ver o significado da palavra em inglês. Abaixo você vai ter um exemplo com aquela palavra. Então, você vai pegar essa palavra, vai ver o exemplo que o Google deu. Você ou pode criar o seu exemplo, ou use o exemplo do Google Tradutor. E você crie mais 2. Ou seja, para cada palavra você vai ter pelo menos 3 exemplos contendo aquela palavra. Você já vai ter uma noção de gramática básica para poder criar contextos também. E um certo nível de vocabulário também suficiente para criar um contexto. Então você vai fazer isso, você vai ter de 10 a 20 palavras por dia, cada palavra de 2 a 3 frases contendo aquela palavra em contexto. Você vai fazer isso 6 vezes na semana, ou quantas vezes vocês conseguirem, e vocês vão ler todos os dias. Obviamente, cada dia 10 a 15 palavras, 10 a 20 palavras diferentes. Você vai ler, tenta ler o máximo que você conseguir no dia. No outro dia você vai ter outras 10, 15 palavras, ou 20. Eu acredito entre 10 a 15 esteja bom, mas caso vocês tiverem muito tempo, façam até 20. No final da semana, no último dia da semana, você vai fazer uma revisão de todas as palavras novas que você aprendeu, tá? Isso é uma forma muito boa de fixar o vocabulário, e isso vai fazer com que você crie contextos, tá? Então, isso é uma outra forma, você vai estar usando o seu pensamento, sua criatividade para criar contextos para fixar vocabulário. E também, com isso, você vai acabar melhorando a sua leitura. Se você quiser fazer uma leitura de vez em quando no New York Times, você não precisa fazer isso com um livro. O livro, eu digo que é melhor porque você já tem uma noção do contexto, mas vocês podem fazer isso com jornais também, ou com outros materiais. Vocês vão notar que com o tempo, sei lá, com um mês, por exemplo, nossa, um mês vocês vão notar, vocês vão começar a ler coisa que vocês vão entender muita coisa, só pelo contexto, porque vocês já vão saber o significado de muitas palavras, outras que vocês não sabem, vocês vão pegar pelo contexto. Então assim você vai aumentando seu vocabulário e o seu entendimento. E com relação à pronúncia, você já vai saber como pronunciar aquelas palavras que você está lendo, porque você já escutou rádio, ou ainda escuta, né? Rádio, vê filme, séries, etc. em inglês. Então a sua pronúncia ela já deve estar realmente muito boa nesse ponto, quando você chegar nesse ponto, tá? Por quê? Porque enquanto você, mesmo no início, no processo que eu falei no início, onde você começa a assistir filme, ver séries e etc. em inglês, não coloquem a legenda em português, se vocês querem legenda, coloquem em inglês, porque o importante é não saber o significado, tá? Mas vocês quando vocês vão estar ouvindo rádio ou vendo esses materiais, você vai repetir mentalmente. Esse processo que eu coloquei lá é muito importante, você repete, tá? Você usa ou pense naquela palavra, tá? Porque isso é muito importante para pegar a pronúncia. Então, quando você chegar nesse ponto, você vai estar criando contexto, você vai estar aumentando o seu vocabulário, mas você vai ler aquilo que você escreveu e você vai ler aquilo que você escreveu com a pronúncia. Então, isso é muito importante. Então, assim, o que você vai fazer depois disso é muito importante, porque até agora eu não mencionei a parte da fala, sem ser a parte onde você fala com você mesmo, ou pense na palavra, ou repita o que você ouve.
Mas a parte da fala ela também é muito importante. Você falar, você colocar sua opinião em inglês, ou perguntar como uma pessoa, fazer perguntas para outras pessoas em inglês, ou ter uma conversação em inglês. Nesse ponto, você já vai ter muita capacidade de ter uma conversação em inglês. Se você já conhece uma pessoa que fala inglês, nesse ponto, ótimo, você pode, durante todo o processo, tentando conversar com a pessoa, sem usar o Google Tradutor. Mas nesse ponto, você já tem inglês suficientemente bom para poder ter uma conversação, falar com as pessoas. Então, se você não mora nos Estados Unidos, eu acredito que, obviamente, muita gente não mora nos Estados Unidos que fala português, esse vídeo é mais para brasileiro mesmo, você vai usar comunidades online, onde vocês vão conhecer pessoas nativas, tá? Que estão querendo aprender outro idioma, mas também que estão dispostos a ajudar a ensinar o idioma que elas falam. Então, eu vou deixar o link aqui também de alguns sites, tá? Que eu usei ou que eu conheço. O que eu usei mais foi o HelloTalk, eu coloquei aqui no meu link, tá? Um dos links é do HelloTalk. O HelloTalk é muito bom, tem pessoas de vários países, então se você está aprendendo outro idioma também é muito, muito útil. Mas eu coloquei outros links de outras comunidades famosas onde você consegue, mais conhecido, onde você consegue também fazer isso. Conheça pessoas online, converse, não tenham medo de errar, tentem conversar com pessoas nativas, tá? Porque muitas vezes, quando você conversa com a pessoa nativa, você vai escrever alguma coisa errada, a pessoa nativa talvez ela nem te corrija, mas ela vai mandar uma resposta com a estrutura correta. Então isso é muito legal e é uma forma de você aprender. Você tem que ser muito crítico quando você está conversando ou escrevendo em um chat com uma pessoa de outro país que fala o idioma nativo. Seja crítico nessa parte, tá? Porque é importante você ver onde você está errando e corrigir prontamente o seu erro. Então, é isso. Você faz isso por 2 anos, você vai estar falando inglês, tá? Você vai ver que no início, se você usar o material que eu coloquei aqui, você vai ver que em 6 meses vocês já vão estar falando, tá? De forma muito impressionante. Vocês vão ver, nossa, essa evolução é muito normal. Só que acontece que os primeiros 6 meses vocês vão ter uma evolução muito grande. Depois dos 6 meses, a evolução ela começa a diminuir, tá? É como uma curva. Ela vai crescendo no início de uma forma muito bruta e vai diminuindo o seu crescimento. Vocês vão ver que vocês vão dar uma estagnada, mas vocês não podem parar, porque é nessa hora que vocês têm que continuar para pegar aquela fluência, tá? É muito importante ser consistente. Então, se vocês quiserem dar uma refinada no idioma, vocês, na parte da escrita, tá? A esse ponto você já vai estar falando, tá? Você vai estar com inglês suficientemente bom para fazer qualquer coisa. Porém, se você quer a parte acadêmica, é muito importante que você tenha um inglês refinado na parte da escrita, academicamente falando. Então, isso eu vou fazer outros vídeos onde você vai poder melhorar a parte escrita no inglês. Mas, basicamente, se você quer para a parte acadêmica, você vai estudar a parte da escrita do SAT ou do TOEFL IBT, seja se você quer para graduação ou para mestrado. A parte do writing do TOEFL, ele é muito bom no quesito de colocar você dentro da estrutura do writing no inglês, tá? Então isso eu vou falar em outro vídeo também, mas se você quiser dar essa refinada nesse ponto, você vai ter que ter pelo menos o TOEFL, ou estudando para o TOEFL para poder refinar a parte da escrita. Então assim, as dicas finais que eu tenho é: seja proativo, use o Google, use o YouTube para pesquisar coisas que vocês não sabem, tá? É muito importante. E outra, seja constante sempre. É melhor você estudar 20 minutos por dia, se você não tem muito tempo, 15 minutos por dia, do que estudar 3 horas, 3 dias na semana e nos outros dias esquecer que você está estudando um idioma. Então é muito importante vocês terem essa constância, tá? No dia a dia e não só várias horas em poucos dias na semana. Então é isso, eu vou fazer outros vídeos para a parte acadêmica, mas para o inglês em si, para o idioma em si, é isso aí.